Levante-se, filho de Deus. Levante-se, fiel seguidor da fé. Quebre as correntes do sono. É hora de discernir o ritmo do nosso mundo. Você consegue ver as tendências ocultas da nossa realidade refletindo as profecias do reinado do Anticristo? Os fios da tecnologia estão a nos entrelaçar num futuro que tem uma estranha semelhança com as visões do livro do Apocalipse. O mundo, tal como conhecemos, está passando por uma tremenda mudança, uma mudança predita pela própria Bíblia. Vamos revisitar uma passagem muito forte do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 ao 18. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem descreve uma época em que todos, independentemente de sua posição na sociedade, sejam eles ricos ou pobres, livres ou escravizados, serão obrigados a ter uma marca distintiva na mão direita ou na testa. Será uma época em que o comércio e as vendas serão ditados por esta marca, uma marca da besta, uma personificação de uma entidade que se opõe a Deus. A sabedoria nestes versículos é oferecida àqueles que possuem discernimento, nos convidando a compreender o número da besta, um número sinônimo de homem, simbolizado como 666. Esta passagem pinta um quadro vívido dos tempos assustadores que virão, tempos em que a sociedade será influenciada por forças que se opõem à luz, tempos dos quais estamos nos aproximando já hoje. É crucial reconhecer os sinais que nos rodeiam. Vivemos em tempos extraordinários, tempos cheios de esquisitices e ocorrências peculiares. As areias movediças da nossa cultura, as normas em evolução da sociedade, todas parecem fluir em uma única direção, que é a direção do alvorecer de uma era presidida pelo Anticristo. Pare um momento para olhar ao redor e observar nosso mundo hoje. Não está ele se preparando para a chegada daquele sobre o qual a Bíblia nos alertou? As peças deste grande quebra-cabeças estão a se encaixar, cada uma contribuindo para a preparação do mundo para acolher o Anticristo. Mas não deixem seus corações ficarem perturbados. Lembre-se que, como seguidores de Cristo, temos a força para perseverar, manter a nossa fé e para brilhar a nossa luz nos cantos mais escuros desse mundo. Fomos avisados sobre esses tempos e devemos permanecer firmes, guiados pelos ensinamentos de Deus e inspirados pelo seu amor. Não devemos ficar alarmados com a mudança dos tempos, pelo contrário, devemos enxergar isso como um apelo à ação. É um chamado para aprofundarmos a nossa fé, permanecermos firmes na nossa crença em Deus e estendermos as mãos com amor e unidade aos nossos semelhantes. É um momento para lembrarmos as palavras de nosso Salvador, defendermos seus ensinamentos e sermos o farol da esperança nesses tempos de mudança. Devemos extrair força da palavra de Deus, encontrar conforto em seu amor e deixar sua luz nos guiar nesses tempos de mudança. A Bíblia nos disse que isso aconteceria, meu amigo e minha amiga. E nesses últimos dias, somos chamados a ser corajosos, fortes e firmes na nossa fé. Vamos enfrentar esse desafio. Tomemos, por exemplo, o reino da fama e da influência. Houve uma mudança profunda na forma como percebemos e interagimos com indivíduos que dominam a cultura popular. É como se o público lhes tivesse concedido um estatuto quase que divino e as suas vidas fossem seguidas com um fervor intenso que reflete uma devoção religiosa. Pense no espetáculo de um show, onde os fãs gritam os nomes de suas queridas estrelas com uma paixão que beira a idolatria. Os gritos e os aplausos, a adoração fervorosa, é como se essas figuras tivessem ascendido a um panteão próprio. Elas são elevadas, estimadas e admiradas como entidades divinas da tradição. O poder dessas figuras influentes não se limita apenas à sua esfera pessoal. O seu alcance se estende muito além do seu público imediato, abordando questões globais e moldando crenças individuais. As suas palavras ressoam e as suas ações inspiram imitação.
A sua influência é tão profunda que empresas gastam fortunas para garantir o seu apoio. Refletindo sobre minha própria juventude, me lembro do fascínio magnético de uma figura como Michael Jackson. A visão de suas performances incitava tanto fervor que os fãs ficavam impressionados a ponto de desmaiar. Essa não é uma mera apreciação de talento, é um ato de adoração puro e simples. Esse culto à celebridade tem implicações de longo alcance. A influência que elas exercem sobre seus seguidores é tão poderosa que isso molda tendências e dita comportamentos. Vamos observar por um momento a profecia bíblica da marca da besta. Quando uma celebridade adota essa marca, você acha provável que suas legiões de seguidores sigam o exemplo dela? Você acredita que as massas, fascinadas pelo carisma dessas figuras influentes, abraçarão também esse novo símbolo? Aqui nos encontramos em uma encruzilhada. Com as figuras influentes do nosso tempo apoiando o homem do pecado, a sociedade é levada a fazer o mesmo. As marcas investem milhões nessas personalidades, não apenas pela sua popularidade, mas pelo seu poder de moldar comportamentos e crenças. É crucial discernirmos esses sinais e compreendermos as mudanças que estamos testemunhando. A Bíblia predisse esse tempo e é nosso dever navegar por essas marés de mudança com sabedoria e fé. Estamos no meio dos últimos dias. E ao vermos as pessoas começando a mudar, devemos nos guiar pela nossa fé e permanecer firmes naquilo que acreditamos. Nunca na história da humanidade houve um período como esse. A mudança está varrendo o mundo como uma maré implacável, alterando a própria estrutura da nossa sociedade. Agora imagine uma figura surgindo em meio a esse turbilhão, uma figura que incorpora carisma, cativando o coração de muitos. Essa pessoa parecerá ser um farol de esperança, um unificador capaz de acabar com as divisões que atualmente fraturam o nosso mundo. Uma figura ao que parece que detém um remédio para todas as nossas tribulações. Mas devemos ter cautela. O fascínio dessa figura será potente e o apelo quase irresistível. Afinal, esse é um mundo que se deixa facilmente encantar pelo carisma de uma celebridade. Tal pessoa, predita nas Escrituras, exercerá um poder e uma influência que não são dessa terra, mas sim que vem do abismo mais profundo. Lembre-se do relato bíblico, onde Satanás tenta Jesus, oferecendo a ele o esplendor de todos os reinos terrestres em troca da adoração. Isso, meu amigo e minha amiga, é um vislumbre da oferta que será feita a essa figura predita, uma promessa de domínio sobre todas as glórias terrenas. É essa atração magnética que atrairá as massas para ela, encantadas pela sua autoridade aparentemente divina. Mesmo dentro dos nossos santuários sagrados, há uma mudança sutil. Você provavelmente já ouviu rumores sobre pastores famosos ou sobre um entrelaçamento de fama e fé. Nesses últimos dias, conforme predito, as pessoas estão começando a mudar. É nossa responsabilidade discernir essas mudanças, navegá-las com sabedoria e permanecer firmes na nossa fé. Ao testemunharmos essas transformações, devemos tirar forças da sabedoria da palavra de Deus, fundamentando os nossos corações na verdade e no amor. Portanto, permaneçamos vigilantes, firmes na fé, e sempre devemos nos lembrar: somos guiados por um amor que é eterno, uma esperança inabalável e uma sabedoria que transcende o tempo. Apegue-se a esta verdade enquanto viajamos juntos através desses tempos de mudança, nos aproximando cada vez mais do dia da volta do Senhor Jesus. Você já parou para pensar em Deus vendo o fascínio de nossa sociedade por líderes espirituais proeminentes e acenando com a cabeça em afirmação? Lembre-se, é somente Deus que merece nossa adoração, nossa reverência e nossa fé. Nenhum outro, independentemente de sua aparente grandeza, pode reivindicar essa posição. Vamos afirmar isso juntos. Só Deus é magnífico. Só Deus é merecedor de toda adoração. Se recuse a colocar indivíduos em pedestais, pois isso apenas te levará a um caminho repleto de perigos. Juntamente com o surgimento dessa cultura de idolatrar os humanos, observamos uma mudança social no sentido de abraçar uma figura que incorpora tudo o que é contrário a Deus. O segundo capítulo do livro de Tessalonicenses prevê uma queda monumental, uma rebelião contra Deus como nenhuma outra,
e podemos testemunhar esse fenômeno se desenrolando em tempo real. Está em curso uma rebelião global incomparável contra todas as outras coisas divinas e, surpreendentemente, mesmo aqueles que professam ser seguidores de Jesus estão sendo enganados por ela. Nos encontramos hoje numa época em que os limites entre a justiça e a maldade estão juntos. A moralidade é questionada, sendo o bem rotulado como mal e vice-versa. Reflita sobre a legislação que foi implementada nas últimas 2 décadas. Contemple a transformação que nosso mundo sofreu no mesmo período e você perceberá a profunda verdade de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O enigma da ilegalidade já está tecendo a sua teia. Na verdade, já está em ação, abrindo caminho para a figura da transgressão. Todos os dias, todas as semanas, todos os anos, este enigma da transgressão está incessantemente em movimento, como está na passagem que ouvimos há pouco. A transformação da sociedade e a aceitação da ilegalidade foram preditas nas Escrituras Sagradas e estamos agora, nestes últimos dias, testemunhando as mesmas mudanças previstas. É um chamado para fortalecermos a nossa fé, nos apegarmos aos nossos valores e permanecermos como pilares da justiça diante dessas areias movediças. É nossa responsabilidade como cristãos refletir o amor e a graça de Deus em um mundo que está cada vez mais perdendo de vista essas virtudes. Que isso seja um lembrete de que nesses tempos de mudança ainda podemos ser o reflexo imutável do amor e da verdade de Deus. Vamos permanecer fortes, firmes e fiéis. Somente Deus é magnífico, somente Deus é grande, somente Deus deve ser adorado. Tal como um escultor molda a argila, forças invisíveis moldam sutilmente o nosso mundo, o preparando para um evento monumental. Imagine isso como um oleiro moldando habilmente o barro, girando suave e lentamente. Essa é a mão invisível do reino espiritual, trabalhando incessantemente. Não se trata de um cataclisma acontecendo na calada da noite. Não é um tirano tomando o poder do nada, não. O cenário está sendo montado meticulosamente, pacientemente e quase que imperceptivelmente. E quem é o ator principal dessa grande peça? Não é outro senão o Anticristo. O mundo como conhecemos está sendo preparado para a sua chegada, e essa é a dura realidade em que nos encontramos. Mas quem é a mão orientadora impedindo sutilmente que essas forças assumam completamente o controle? Quem é o guardião garantindo que o mundo não mergulhe prematuramente na escuridão? É o Espírito Santo, a força de Deus que permeia a nossa existência. No entanto, conforme chegamos aos últimos dias, o mal se multiplicará. Agora, o que isso significa para a humanidade? Quais são as implicações para nós, filhos de Deus, que vivemos nesses tempos? O sinal mais revelador dos tempos é que a própria essência das pessoas está se transformando. Os valores, a sua moral, as suas crenças, tudo está sofrendo uma mudança radical. Estamos testemunhando uma era em que a sociedade se torna cada vez mais indiferente, se não hostil, para com Deus e a sua palavra. Isso não é mera coincidência, meu amigo e minha amiga. Esse não é o produto da evolução social. Isso é um mundo que está sendo preparado para o Anticristo, um mundo que ele considera acolhedor para ele. Estas não são mudanças a serem temidas, mas a serem compreendidas dentro do contexto do plano de Deus. Tempos atrás, nossos domingos eram sagrados, reservados para comunhão e adoração. As famílias, ligadas pela tradição e pela fé, transmitiram a tocha da crença de geração em geração. Mas agora, essa chama treme no vento da mudança. Não se trata apenas de faltar ao culto de domingo ou de escolher o trabalho em vez do culto, mas é uma mudança sísmica na nossa paisagem espiritual. Imagine um mundo onde a própria essência da fé é moldada e remodelada para caber nas caixas convenientes do ganho pessoal e da autorrealização. Não apenas perdendo o contato com as nossas raízes, mas também esquecendo o próprio solo de onde aquelas raízes extraíram vida.
estamos testemunhando o nascimento de uma nova religião que se disfarça sob o disfarce de espiritualidade, mas é desprovida do amor sacrificial e da humildade que constituem a base da verdadeira fé. Onde é que nos perdemos? Quando foi que os ensinamentos eternos de Cristo, enraizados no amor e no serviço, foram ofuscados por um evangelho egocêntrico? Esta religião emergente é uma miragem perigosa. Ela promete liberdade, mas acorrenta a alma à autoindulgência. Ela defende o individualismo, mas nos isola na alegria humanitária da fé partilhada. Mas não desanimemos. Assim como uma única vela pode perfurar a noite mais escura, cada um de nós detém o poder de reacender o verdadeiro espírito da nossa fé. Somos chamados não apenas a ser espectadores, mas a participar ativamente nesta batalha pela alma da nossa espiritualidade, recuperando a essência da nossa fé. Uma fé que olha para fora, que serve, que ama incondicionalmente. A história do cristianismo não é de aceitação passiva, mas de amor revolucionário. É uma narrativa marcada por indivíduos que ousaram resistir às marés do seu tempo, movidos por convicção inabalável e um amor sem limites. Não somos apenas herdeiros desse legado, nós somos seus portadores. Meu amigo e minha amiga, você já notou como a cultura atual defende a busca pela felicidade e realização pessoal como o bem maior? É um toque de sereia, atraindo até mesmo os mais fiéis para fora do curso. Este não é o Evangelho de Cristo. Este é um evangelho do eu. É um sistema de crenças que eleva nossos próprios desejos, sonhos e conforto ao altar onde somente Deus deveria reinar. Este credo moderno diz que o objetivo final da vida é a nossa própria felicidade. Mas espere, vamos fazer uma pausa e refletir. Será que foi realmente isso que Jesus nos ensinou? Considere as palavras profundas de Jesus em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Aqui ele não está nos entregando uma passagem para uma vida de conforto e autoindulgência. Em vez disso, Jesus está nos chamando para um caminho de abnegação, uma jornada de segui-lo, mesmo quando isso desafia a nossa zona de conforto. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Neste momento de idolatria, o eu, a mensagem de Jesus é de fato revolucionária e contra-intuitiva. Ele não está nos chamando para uma vida de miséria, não, mas para uma vida de sacrifício significativo, onde encontramos verdadeira alegria e realização, não em servir a nós mesmos, mas em servir a Ele e aos outros. Esta emergente religião do eu é um engano astuto. É como uma miragem no deserto, prometendo realização, mas levando apenas a uma terra árida de solidão e desespero. A Bíblia nos alerta sobre tais enganos. Assim como Eva foi enganada no Éden, muitos hoje estão sendo seduzidos por este sistema de crenças atraente, mas perigoso. É hora de acordar, livrar-se das correntes do egocentrismo e abraçar o verdadeiro chamado de Cristo. É um chamado para entregarmos nossos sonhos, nossos desejos e nossas próprias vidas aos pés de Jesus, confiando que, ao nos perdermos por sua causa, encontraremos o verdadeiro propósito e alegria da vida. Estamos numa encruzilhada, enfrentando uma escolha entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho de nós mesmos. O caminho que escolhemos moldará não apenas as nossas vidas, mas também as das gerações vindouras. Vamos escolher com sabedoria. Vamos escolher Jesus. Quantas vezes ansiamos pelo smartphone mais recente ou pelo modelo de carro mais novo, mesmo quando o que temos atualmente nos serve perfeitamente? É um ciclo sem fim, não é?
Este esforço constante por mais é um sintoma de uma questão mais profunda. A religião emergente da autogratificação, onde os desejos pessoais e as buscas materiais ofuscam o nosso bem-estar espiritual e a nossa bússola moral. Esta nova religião não é o Evangelho. É um caminho perigoso que nos afasta da verdadeira essência da felicidade e da realização. É um mundo onde a busca por bens materiais e status social se torna um ídolo, substituindo o amor e a reverência que deveríamos ter por Deus. Esta idolatria de si mesmo e do materialismo é um engano astuto, uma miragem que promete felicidade, mas nos deixa mais vazios e insatisfeitos do que nunca. É hora de se libertar dessa ilusão. Vamos mudar nosso foco do que o mundo nos diz que deveríamos ter para o que Deus diz que precisamos. Lembremos que a verdadeira alegria não vem do aparelho mais recente ou do carro mais caro. Vem de conhecer a Deus, de viver uma vida que o honra e de amar os outros como Ele nos ama. Devemos guardar os nossos corações contra a atração sedutora desta nova religião do materialismo e do egocentrismo. Vamos escolher viver uma vida com propósito, fundamentada na verdade da Palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pelos prazeres passageiros do mundo. Então, peço a você que estejamos vigilantes. Vamos nos lembrar diariamente do que realmente importa. Vamos viver uma vida que reflita o amor de Deus e os seus ensinamentos, e não as promessas vazias de um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais para sermos felizes. Lembre-se de que a verdadeira felicidade e realização vem de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Uma vida que valoriza as riquezas espirituais em detrimento da riqueza material. A verdadeira essência do contentamento. Não se trata de acumular mais para nós mesmos, mas de buscar algo maior. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos guia com estas palavras: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como construir uma casa. Em vez de nos concentrarmos na decoração do interior, deveríamos primeiro estabelecer uma base sólida. Essa base é o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos mergulhar mais fundo nessa ideia com uma mensagem poderosa de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ele desafia a obsessão do nosso mundo com a autopreservação, dizendo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Parece paradoxal, não é? Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem para olharmos para o número 1, para subirmos a escada a qualquer custo. Mas aqui está um alerta surpreendente. A verdadeira vida, a alegria real e duradoura, não se encontra no apego, mas no desapego. Não no acúmulo, mas na generosidade. Então, por que estou compartilhando isso com você? Porque, meu amigo e minha amiga, há uma tendência perigosa insinuando-se em nossas vidas, uma espécie de nova religião. É a crença de que a vida envolve autodescoberta e autorrealização. Mas cuidado, este não é o Evangelho. Esta é uma versão distorcida e diluída da verdade, e está levando muitos ao erro. O caminho para a verdadeira felicidade não é encontrado na autoglorificação, mas no autossacrifício. Não se trata de nos encontrarmos, mas de nos perdermos no serviço aos outros e no amor de Deus. Lembremos-nos de que o nosso valor não é medido pela nossa riqueza ou pelas nossas realizações, mas pela nossa disposição de nos submetermos à vontade de Deus e de seguirmos o seu caminho justo. Quando aceitamos Jesus como nosso guia, encontramos nosso verdadeiro propósito e significado na vida. Esse caminho, porém, nem sempre é confortável ou fácil. Exige sacrifício e, às vezes, significa até enfrentar provações e tribulações que testam a nossa fé. Lembre-se de que nossa segurança e conforto não são os objetivos finais. Antes, o objetivo é glorificar a Deus através de nossas vidas, mesmo na adversidade. Há um movimento sutil, mas poderoso, que contradiz essa crença central.
É muitas vezes rotulada como a nova era ou espiritualidade alternativa, e o seu apelo é inegavelmente forte. Este movimento seduz com promessas de iluminação pessoal e libertação espiritual. Afirma oferecer um buffet de opções espirituais, encorajando os indivíduos a criarem os seus próprios caminhos para a verdade. Superficialmente, isso pode parecer libertador e inclusivo, mas há um perigo oculto escondido por baixo. Veja, esse movimento muitas vezes carece de profundidade e integridade. É um mercado espiritual onde a sabedoria antiga e as práticas sagradas são reembaladas e vendidas sem respeito ou reconhecimento das suas origens. É como um buffet espiritual onde você pode escolher o que mais lhe agrada, sem nenhum compromisso ou entendimento profundo. Essa abordagem não é apenas desrespeitosa, é perigosa. Considere a inconsistência em suas crenças e ações. Ao mesmo tempo que defende a harmonia e o respeito ambiental, apoia simultaneamente práticas que prejudicam o nosso planeta. É uma contradição que revela uma falta de compromisso genuíno com os valores que prega. Além disso, esta nova religião promove uma espécie de consumismo espiritual. Sugere que a iluminação e o crescimento espiritual podem ser facilmente adquiridos por um workshop ou seminário. Mas o verdadeiro crescimento espiritual não é uma mercadoria. É uma jornada que exige dedicação, introspecção e muito trabalho. Não é pular de uma filosofia esotérica para outra conforme o capricho dita. É o desenvolvimento pessoal e espiritual genuíno e contínuo. Então, o que isso significa para nós como seguidores de Cristo? Primeiro, devemos ser vigilantes e criteriosos. Devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria e iluminação vem de um relacionamento profundo e comprometido com Deus e não da última moda ou filosofia espiritual. Nossa fé não tem a ver com conveniência ou autogratificação, mas é sobre um compromisso vitalício com o crescimento, o serviço e a glorificação de Deus. Ao navegarmos nessas águas desafiadoras, vamos nos apegar à nossa âncora em Cristo. Lembremos-nos de que a nossa jornada com Ele pode nem sempre ser fácil ou confortável, mas é autêntica, profunda e, em última análise, gratificante. Esta nova religião emergente pode parecer atraente, mas é um caminho que nos afasta da verdade, da mensagem vivificante do Evangelho. Concluindo, não nos deixemos influenciar pelo fascínio desta nova e perigosa religião. Em vez disso, reafirmemos o nosso compromisso com Cristo, com a verdade do Evangelho e com a jornada de crescimento espiritual genuíno. Sejamos exemplos de fé, esperança e amor em um mundo que busca significado. Lembre-se, somente em Cristo encontraremos nossa verdadeira identidade, propósito e caminho para a vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Quando Paulo escreveu estas palavras a Timóteo, ele o exortou a permanecer alerta e atento. Ele não estava apenas sugerindo uma observação casual, ele estava aconselhando uma consciência ativa, um reconhecimento do mundo em mudança. Paulo queria que Timóteo entendesse que o mundo que eles conheciam estava evoluindo para uma época marcada pelo egocentrismo, uma era onde o amor e o respeito seriam substituídos pelo ego e pela indiferença. Paulo descreve os últimos dias como tempos de dificuldade, mas não se trata de uma linha do tempo cronológica. É mais sobre o caráter do período, como afirma Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Embora estes dias possam parecer distantes,
a advertência de Paulo a Timóteo continua pertinente para nós hoje. No centro da mudança de caráter, Paulo descreve que há uma mudança em direção ao egocentrismo. Ele descreve pessoas que se tornarão amantes de si mesmas, colocando seus desejos e confortos acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Esse amor próprio se manifesta então como avareza, arrogância, orgulho, desobediência, ingratidão e impiedade. Pense nisso em relação ao cenário de namoro de hoje. Vemos indivíduos mais focados na autogratificação do que na construção de relacionamentos significativos. A busca pelo prazer imediato pode muitas vezes eclipsar o desenvolvimento de vínculos profundos e duradouros. As pessoas podem professar uma forma de piedade em seus relacionamentos, mas negar o poder do verdadeiro amor e compromisso. No entanto, essas condições não são motivos para desesperar ou abandonar a nossa busca pelo amor. Em vez disso, servem como um guia, uma medida a utilizar na avaliação de nossas relações e potenciais parceiros. A pessoa se valoriza acima de tudo? Ela ama o prazer mais do que ama Deus? Estes são sinais reveladores, advertências que devemos prestar atenção enquanto navegamos nos mares agitados do amor nestes tempos profetizados. Lembre-se de que não somos chamados a condenar essas pessoas, mas a amá-las e orar por elas, mantendo ao mesmo tempo nosso discernimento espiritual, pois como Paulo aconselhou a Timóteo, e agora a nós, não se envolva com essas pessoas. Não se trata de evitar ou julgar, mas de proteger nossos corações, nossa fé e, em última análise, nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa escritura nos exorta a não sermos moldados pelo mundo, mas a remodelar o mundo com o amor, a compreensão e o compromisso exemplificados por Cristo. Imagine, se puder, o apóstolo Paulo confinado não numa prisão moderna, mas numa cela dura, semelhante a um buraco. Algo quase inimaginavelmente brutal para os padrões de hoje. É provavelmente a infame prisão Mamertina, em Roma, ou algo parecido com ela. Este lugar, mais um buraco do que uma prisão típica, é onde eles deixavam os prisioneiros. Familiarizado com a prisão, Paulo tinha visto o interior sombrio de várias prisões. No entanto, ele foi milagrosamente libertado repetidas vezes pela graça de Deus. Desta vez, porém, um peso opressivo se instalou em seu coração, sussurrando que aquele cativeiro era diferente dos demais. A sombra do fim de sua jornada terrena pairava ameaçadoramente sobre ele. Esse fim iminente assombrava Paulo, especialmente quando se considerava o que aconteceria à igreja pela qual ele tanto havia dado após a sua partida. Com isso em mente, ele escreveu a segunda epístola de Timóteo, a solenidade da sua situação transparecendo nas suas palavras. Especificamente no capítulo 3, a sua preocupação com os futuros cristãos se torna aparente. Nesse contexto, Paulo compartilha uma visão profética sobre os sinais que serão aparentes antes da segunda vinda de Cristo. Ele detalha certas características e comportamentos que as pessoas irão exibir, pintando um quadro vívido de declínio moral e espiritual. Lembre-se, Paulo adverte sobre as pessoas serem amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem. Embora essas palavras pareçam desanimadoras, elas servem de guia e nos encorajam a ter discernimento, garantindo que nossos corações estejam alinhados com a vontade de Deus ao procurar um parceiro para a vida. Num mundo onde tais características podem ser cada vez mais comuns, somos chamados a superar incorporando o amor, a paciência e a bondade de Cristo nos nossos relacionamentos. Refletindo sobre esses versículos, vemos que não são apenas advertências proféticas, mas também projetos para a vida cristã. Tenha coragem, mesmo em tempos desafiadores. Deus permanece no controle. Quando entregamos nossos desejos a Ele, Ele guia nossos caminhos. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Ao testemunharmos os sinais descritos por Paulo,
permaneçamos ancorados na esperança e continuemos a crescer na nossa fé. Ao nos prepararmos para a vinda de Cristo, deixemos que as nossas vidas e relacionamentos sejam um reflexo do seu amor e justiça. Considere profundamente essa passagem. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta é a profunda proclamação do versículo 1. O termo tempos difíceis aqui engloba problemas, adversidades e estresse, capturando o ambiente da era final. No grego antigo, essa mesma palavra desenhava imagens de feras selvagens e mares turbulentos. Curiosamente, esse termo reaparece em Mateus capítulo 8, versículo 28, na história do homem possuído por demônios perto dos túmulos de Gadara. A Bíblia diz: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui, furiosos é sinônimo de perigosos. Isso sugere uma era cheia de medo, de caráter feroz e repleta de perigos. Tal será a natureza do mundo nos últimos dias. Contudo, o termo "os últimos dias" pode causar alguma confusão. Alguns podem concluir erroneamente que Paulo e Jesus erraram em suas previsões sobre a aproximação do fim dos tempos, mas essa interpretação descreve mal o contexto bíblico mais amplo. Do ponto de vista bíblico, os últimos dias significam o auge do reinado do Messias. Em essência, os últimos dias foram iniciados ou preparados para acontecer quando Jesus completou sua missão e ascendeu ao céu. Imagine isso não como uma caminhada linear em direção ao precipício do fim do mundo, onde a proximidade do limite indica quão próximo está o fim. Mas visualize isso como se a obra concluída de Jesus, o plano de Deus, estivesse se movendo continuamente para cima, em direção ao abismo. Após a realização de Jesus, o plano agora segue paralelo ao limite, pronto para tombar a critério de Jesus. Sob essa luz, existimos nos últimos dias desde a ascensão e permanecemos nos últimos dias. Deus nos convida a observar o estado do mundo nestes tempos e compará-lo com a descrição que as Escrituras fazem do fim dos tempos. Vamos nos aprofundar nos tipos de pessoas que poderemos encontrar ao percorrermos esses capítulos finais. No âmbito do namoro cristão, é essencial compreender os sinais profetizados e reconhecer as várias pessoas. Suas escolhas de relacionamento devem refletir discernimento e sabedoria, fundamentados em sua fé e compreensão destes tempos. Essa compreensão fornece um escudo protetor, permitindo que você navegue nas águas agitadas dos últimos dias com uma bússola inabalável apontada para Cristo. Para compreender a gravidade desse termo, vamos nos aprofundar em sua versão grega original, chalepoi. O uso desse termo no Novo Testamento é esparso, com sua única outra menção encontrada em Mateus 8:28, onde caracteriza as ações de homens possuídos por demônios. Esta não é uma manifestação comum de impiedade. É muito mais profunda e espiritualmente perturbadora. Na mesma linha, Paulo mais tarde, no versículo 6, compara certos mestres dessas épocas finais a Janes e Jambres, os feiticeiros egípcios que desafiaram Moisés. Estamos num campo de batalha, meu amigo e minha amiga, não de armas e guerras físicas, mas sim espirituais, onde nossa fé, princípios e caráter são postos à prova. Nestes tempos turbulentos, o seu papel não é apenas permanecer como espectador, mas também se manter ativamente afastado daqueles que cultivam estas condições. Esse é o seu testamento de discernimento e separação bíblicos. É crucial compreender que esses tempos são inevitáveis, mas isso não implica que devamos aceitar os indivíduos que contribuem para a toxicidade desses tempos. Seja cauteloso, pois você não gostaria de ser alvo de calúnia, vítima de tratamento severo ou de traição. Um indivíduo egocêntrico não pensaria 2 vezes antes de usar você como um peão em seus jogos egoístas. Nesse cenário, é imprescindível se afastar, frase que engloba tanto o ato literal de se distanciar quanto a adoção de um estado de espírito que rejeita influências nocivas. As razões para fazer isso são duplas. Em primeiro lugar, se proteger contra os danos diretos que tais indivíduos podem infligir.
E, em segundo lugar, resistir à sua influência malévola que poderia potencialmente corromper o seu caráter ou valor. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os sinais são claros e estão aqui, mas também estão a esperança e a promessa de Cristo. Lembre-se, nossa jornada de fé não consiste apenas em evitar o que está errado, mas em abraçar o que é certo. Somos chamados ao amor, mas também somos chamados ao discernimento. Este equilíbrio pode parecer difícil de manter, especialmente no âmbito do namoro, mas lembre-se de que a força da nossa fé pode nos guiar mesmo nos momentos mais perigosos. E com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar estes sinais e tempos com esperança e coragem. Tenho a convicção nascida do estudo cuidadoso da Bíblia de que cada geração são dadas razões para esperar a segunda vinda de Jesus. Acredito que o pensamento por trás disso é o desejo de Deus de que cada geração viva na expectativa do retorno de Jesus. Não é sua vontade que seus filhos vivam com a mentalidade de que o retorno de Jesus é um evento distante. De fato, podemos observar sinais no mundo hoje que se alinham com as profecias relativas aos últimos dias. Um testamento de que a volta de Jesus poderá ocorrer mais cedo do que pensamos. Devemos estar vigilantes e prontos para o seu retorno. Não é minha intenção sugerir que essas condições sejam exclusivas da nossa geração. Elas já apareceram antes e podem se manifestar nas gerações vindouras. Paulo continua no versículo 2: pois os homens serão egoístas. Hoje, podemos ver claramente essa previsão em ação, de uma maneira que pode ser profundamente desconcertante, especialmente quando envolve a geração mais jovem. O amor próprio não é um fenômeno novo. Faz parte da natureza humana desde os tempos imemoriais. No entanto, a campanha deliberada, metódica e direcionada para incutir uma cultura de auto-obsessão, particularmente prevalecente no Ocidente nas últimas 4 a 5 décadas, não tem precedentes. O amor próprio sempre esteve presente, mas nunca foi tão deliberadamente cultivado. No entanto, dentro da esfera do namoro cristão, estes sinais não devem inspirar medo, mas sim um elevado sentido de propósito. Veja, reconhecer esses sinais deve nos fazer lutar para promover relacionamentos centrados em Cristo, que honrem a Deus e sirvam aos outros, em vez de nos concentrarmos em nós mesmos. As palavras de Paulo deveriam nos lembrar do tipo de amor que deveríamos buscar, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No final, enquanto reconhecemos estes sinais e vivemos na expectativa da volta de Jesus, vamos nos lembrar de viver o mandamento de Deus de amar os outros como amamos a nós mesmos. Sejamos a luz do mundo, demonstrando o amor de Deus em nossos relacionamentos e ações. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos para o seu retorno, independentemente de quando esse dia chegar. O mundo está mudando sob nossos pés, um gigantesco despertar de seu sono, e está enviando ondas por todos os aspectos de nossas vidas. Sim, algo está por vir. Um evento tão significativo que seus ecos serão sentidos por gerações. Este não é momento para medo, mas para fé. Não por ansiedade, mas por admiração. Os sinais estão ao nosso redor como estrelas no céu noturno, nos guiando e contando uma história escrita muito antes do nosso tempo. Estes não são apenas avisos. São convites para testemunhar a majestade e o poder de um plano maior que o nosso. Convido você a viajar comigo e caminhar pela neblina com os olhos bem abertos e o coração pronto para receber. Exploraremos a Bíblia, aquelas palavras antigas que ainda hoje ecoam com relevância e poder. Vamos descobrir os 7 sinais, como descobrir tesouros preciosos na areia, cada um deles uma peça do quebra-cabeças, uma palavra na história dos nossos tempos. Mas não é apenas sobre compreensão e sim transformação. À medida que nos aprofundarmos nessas verdades, estarei orando com você e por você. Procuraremos não apenas conhecimento, mas sabedoria. Não apenas consciência, mas uma profunda mudança de coração.
Esta oração não é apenas uma observação final. É uma conexão viva e poderosa, uma ponte entre nossos corações e Deus. Você está pronto? Pronto para entrar nesta jornada com coração e esperança? Pronto para encarar a mudança que se aproxima não como uma ameaça, mas como um surgimento de algo novo e algo melhor? Não vamos apenas observar os sinais, vamos fazer parte deles, vamos vivê-los. Passemos de espectadores a participantes desta dança divina do destino. À medida que navegamos por estes tempos tumultuados, os ecos de antigas profecias soam mais alto em nossos ouvidos. Lembre-se das palavras de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Estas palavras ressoam profundamente à medida que testemunhamos conflitos e tensões que fervilham a nível global. A terra sagrada de Israel, o relógio profético para muitos, está envolvida em conflitos, sinalizando para muitos a aproximação dos tempos proféticos. Consideremos o mundo desde que as sombras da Segunda Guerra Mundial recuaram. Estivemos perto do abismo repetidas vezes, com situações de catástrofe nuclear. Mais nações detêm agora as chaves deste poder destrutivo, e o advento de novas e aterrorizantes tecnologias, como mísseis hipersônicos e drones, transformou a guerra. Devemos ponderar profundamente. Que faísca poderia desencadear um inferno global, uma terceira guerra mundial que poderia cumprir as terríveis advertências de Daniel e de outra Bíblia? Mesmo assim, neste clima de medo e incerteza, não ficamos órfãos. O Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, oferece uma paz que excede todo entendimento. É uma paz não ditada pelo caos deste mundo, mas ancorada na nossa relação inabalável com Cristo. Lembre-se do rei Josafá, que enfrentou um exército esmagador não com medo, mas com fé. Sua história em 2 Crônicas 20 nos ensina que a vitória divina nem sempre vem por meio de batalhas, mas muitas vezes por meio de fé e oração inabaláveis. Somos chamados a ser faróis desta paz. Bem-aventurados os pacificadores. Somos lembrados em Mateus capítulo 5, versículo 9. A nossa missão é semear reconciliação e compreensão no mundo dilacerado por conflitos. Devemos nos erguer, não como observadores passivos, mas como pacificadores ativos, encarnando o amor e a paz de Cristo. Perante os rumores de guerras e as sombras dos conflitos, devemos nos apegar firmemente à nossa fé. Não nos deixemos influenciar pelo medo, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo para espalhar a paz, a compreensão e o amor. Enquanto estamos à beira do que parece ser uma escalada inevitável, deixemos que as nossas vozes se juntem num coro de oração e as nossas ações reflitam o amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Considere as palavras profundas encontradas em Isaías, capítulo 5, versículo 20. É um chamado para despertar, nos exortando a discernir o real do enganoso, a luz da escuridão. É fácil perder de vista, confundir os limites entre o certo e o errado no mundo em que muitas vezes celebra o contrário. Mas aqui está a verdade. Abraçar ou mesmo tolerar o que está errado sob o pretexto de progresso ou liberdade pode nos levar por um caminho perigoso. Não é sobre consequências pessoais, é sobre o impacto coletivo nas nossas comunidades, nas nossas nações, no nosso mundo. Vamos falar sobre obstáculos. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 12, não mediu palavras sobre as graves consequências de desencaminhar outros. É um aviso terrível não apenas para aqueles que enganam deliberadamente, mas para qualquer pessoa que, através da ação ou da inação, se torne um canal para a corrupção. Cada escolha que você faz, cada posição que você toma, provoca ondas na estrutura da sociedade. Você está construindo pontes ou barreiras para a verdade? E depois há a luta íntima,
a batalha interior. A imoralidade sexual, conforme destaca em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, não é apenas mais um pecado. É uma invasão, uma profanação do templo sagrado que é o seu corpo. Não é sobre julgar ou espalhar vergonha, mas compreender o profundo significado da pureza, de respeitar a si mesmo e ao Espírito de Deus que habita dentro de você. Mas os avisos não param por aí. A idolatria, o ladrão sutil da devoção, pode se infiltrar em nossas vidas de muitas formas. Dinheiro, poder, até mesmo a necessidade insaciável de aprovação. Êxodo capítulo 20, versículo 35, não fala apenas de imagens esculpidas. É um lembrete de que nada deve eclipsar o nosso compromisso com o que é verdadeiramente primordial, o nosso relacionamento com o Criador. Então, qual é a mensagem para estes últimos dias? Não é uma profecia de destruição, mas um farol de esperança. É um chamado para voltar ao que é real, ao que importa. É um convite para olhar além da superfície, para ver o mundo não apenas como ele é, mas como poderia ser, e tomar uma posição, para fazer a diferença e trilhar um caminho de integridade e propósito. Este é o seu chamado para despertar. É hora de se livrar da complacência, de desafiar o status quo, de questionar as narrativas que lhes são transmitidas. É hora de buscar a verdade, de promover o amor, de construir pontes de compreensão e caminhos para a paz. A jornada não será fácil. Exigirá coragem, convicção e um compromisso inabalável com o que é certo. Mas as recompensas, uma vida de autenticidade, um legado de impacto, um mundo transformado, são incalculáveis. Então, enquanto você está no limiar da eternidade, lembre-se disto. Você não é apenas um espectador. Você é um participante do desenrolar da história da humanidade. Suas ações, suas escolhas, sua voz são importantes. As advertências do passado não são apenas textos antigos. Elas são faróis atemporais que nos guiam em direção a um futuro mais brilhante e mais iluminado. A antiga sabedoria encontrada em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5, não é apenas um texto numa página, é um aviso vivo e respiratório. Nos fala de uma época talvez muito parecida com a nossa, em que as pessoas desviarão os ouvidos da verdade, procurando conforto nas fábulas em vez de enfrentarem a luz, por vezes dura, da realidade. Não são apenas as informações que passamos casualmente em nossas telas, é sobre o que deixamos se aninhar em nossos corações. Será que estamos construindo fortalezas em torno de nossos espíritos ou deixando os portões abertos para qualquer pensamento ou capricho passageiro? Lucas capítulo 17 não fala apenas dos tempos antigos. É um espelho refletindo nossas próprias vidas. Assim como as pessoas nos dias de Noé foram pegas desprevenidas, nós também podemos ser pegos de surpresa se não tomarmos cuidado. Temos que viver em estado de prontidão, em um modo de vida que nos mantenha ligados ao que realmente importa. Pense nisso. Com que frequência realmente ouvimos? Quero dizer, ouvir verdadeiramente o mundo ao nosso redor, uns aos outros, aquela voz calma e persistente do sussurro de Deus através do caos. Tudo é uma questão de ouvirmos as verdades que escolhemos aceitar e das mentiras que decidimos rejeitar. Mas não vamos nos perder na escuridão. Esta também é uma mensagem de esperança, um lembrete de que em meio ao barulho e à pressa existe um caminho de paz, um modo de viver que se alinha com uma verdade mais profunda e duradoura. É sobre voltar ao básico, a um evangelho que não apenas conforta, mas também desafia, que nos chama não apenas a crer, mas a agir com coragem e convicção. Imagine, só por um momento, permanecer firme em um mundo que está em constante mudança. Imagine-se não como uma folha lançada pelo vento, mas como uma árvore, enraizada, forte e inabalável. É desse tipo de resiliência e firmeza que estamos falando aqui. Temos que viver com tal propósito e clareza que aconteça o que acontecer, estaremos prontos, não apenas para resistir,
mas para prosperar. Portanto, ao olharmos para a eternidade, não façamos isso com pavor ou ansiedade. Vamos encarar isso como uma oportunidade para aprofundar a nossa compreensão, para fortalecer a nossa determinação e para viver com tal autenticidade e paixão que não podemos deixar de fazer a diferença e acordar todos os dias com a intenção de viver plenamente, amar com ousadia e pisar com leveza nesta terra que nos foi confiada. Jesus Cristo, nosso Salvador, está voltando. A cada dia que percorremos um caminho repleto de tentações e distrações, atraídos pelos prazeres passageiros deste mundo. No entanto, no meio deste caos, há uma voz que sussurra, um lembrete gentil, mas firme de que fomos feitos para mais do que essa existência temporária. Este mundo, com todo o seu brilho e glamour, é apenas uma sombra comparado à brilhante realidade que nos espera. Agora, imagine um momento no tempo, um momento em que venha em nossa direção com a inevitabilidade do nascer do sol de manhã. Neste momento, o comum dá lugar ao milagroso. Nós que mantivemos a fé, que ousamos crer, mesmo entre escarnecedores e céticos, testemunharemos a vindicação final da nossa fé. Jesus retornará não como um humilde carpinteiro, mas como o Rei dos Reis, pronto para reunir aqueles que aguardavam ansiosamente a sua volta. Mas aqui está o problema. Não sabemos a hora. Pode ser em alguns momentos ou anos depois. Esta incerteza não é motivo de medo, mas um apelo à prontidão. É um chamado para viver cada dia com propósito, integridade e expectativa. É um chamado para olhar além do imediato e ver o eterno. Você deve estar se perguntando, como me preparo para tal evento? É mais simples e ainda mais profundo do que você imagina. Tudo começa com uma escolha. Uma decisão de não apenas crer em Jesus, mas segui-lo. Deixar seus ensinamentos moldarem sua vida e seu amor guiar suas ações. É sobre afastar-se dos padrões deste mundo e transformar a sua mente através do poder da palavra de Deus. Mas é mais do que apenas transformação pessoal. É ser um farol de esperança e verdade em um mundo que muitas vezes é sombrio e confuso. É mostrar o caminho aos outros, não através da força ou do julgamento, mas através do amor, da compaixão e de uma vida que reflete a luz de Cristo. Vamos tomar uma decisão consciente para estarmos prontos e nos comprometer com um relacionamento mais profundo com Cristo, com uma vida alerta e orientada para a sua vinda. Vamos nos envolver em conversas importantes, compartilhar a esperança que nos sustenta e arde de uma forma que reflita o coração do nosso Rei que está por vir. Não é sobre o medo ou a desgraça, mas é a alegria, a expectativa e o reencontro definitivo com nosso Salvador. É viver uma vida rica em significado e propósito, sabendo que o nosso tempo aqui é apenas o começo. Então, vamos abraçar esta jornada com corações e mentes abertas. Vamos encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros e espelhar a notícia de que algo incrível está por vir. Prepare-se, fique alerta e mantenha os olhos no horizonte. O melhor está por vir. E se essa mensagem tocou seu coração, então curta e se inscreva neste canal. Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que a profecia mais aterrorizante e chocante sobre o fim dos tempos ainda está por acontecer? O livro de Apocalipse é um compêndio de muitas profecias, a maioria das quais é sobre os últimos dias. Muitas dessas profecias são tão aterrorizantes e horríveis que mesmo os pesquisadores mais engenhosos da Terra hoje não conseguem investigá-las completamente. As Sagradas Escrituras confirmam que quando essa profecia começar a se desenrolar, multidões de pessoas na Terra começarão a se arrepender e a se afastar dos seus comportamentos perversos e ímpios. Elas se voltarão para Deus, se arrependendo por rejeitar sua oferta de salvação e clamarão por misericórdia e perdão. Neste vídeo, mostrarei algumas dessas profecias horríveis e suas ocorrências na Bíblia.
Também mostrarei a profecia bíblica mais aterrorizante que aguarda todos aqueles que não entregarem seus corações ao Senhor Jesus. A primeira dessas ocorrências é a chegada do Anjo da Morte. O Anjo da Morte, também conhecido como o Destruidor, é uma criatura celestial que desceu à Terra por volta de 1300 a.C., quando o faraó, o rei do Egito, recusou o apelo de Moisés para libertar os israelitas do cativeiro. Deus enviou 10 pragas ao Egito, humilhando os egípcios e seus deuses pagãos. As pragas incluíram a transformação do rio Nilo em sangue, invasões de rãs e insetos que cobriram toda a terra, morte do gado egípcio, doenças de pele entre os egípcios e escuridão na terra do Egito por 3 dias e 3 noites. Apesar de todas essas pragas, o coração do faraó ainda estava endurecido contra Deus. Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que espalhasse sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Esse ato os pouparia da visitação final do Anjo da Morte após a repetida recusa do faraó em libertar os filhos de Israel. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 4 ao 7. Moisés disse: "Assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas." Então, à meia-noite, o Anjo da Morte matou todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó e os primogênitos de todo o gado egípcio. Os egípcios acordaram com a visão de seus primogênitos mortos e lamentaram muito. A próxima dessas ocorrências é a visão das profundezas da terra. Este é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento. Depois que os filhos de Israel foram libertados da escravidão egípcia, eles viajaram pelo deserto. No processo, uma rebelião liderada por um homem chamado Corá se levantou contra Moisés e seu irmão Arão. Corá exigiu status igual a Moisés e Arão para servir como sumo sacerdote do Senhor, apesar de não ter autorização de Deus. Isso gerou a inveja e o ressentimento entre o povo. Deus ficou irado com este ato vergonhoso e informou a Moisés sobre a ira iminente que cairia sobre Corá. Deus instruiu Moisés a ordenar ao povo que se distanciasse de Corá e de seus seguidores. O Senhor abriu a terra bem diante de seus olhos, e Corá e seus seguidores foram engolidos pelas profundezas da terra, com todos os seus pertences. Vejamos o que está escrito no livro de Números, capítulo 16, versículos 31 ao 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. O terceiro acontecimento é a vinda das duas testemunhas. O advento das duas testemunhas está no livro do Apocalipse. Isso ocorrerá durante a grande tribulação. Essas duas testemunhas podem ser Enoque e Elias ou Elias e Moisés. No entanto, a Bíblia não confirma quem eles são. Ambos terão a particularidade de nunca terem experimentado a morte antes. Eles profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio sob o domínio diabólico e brutal do anticristo. Essas duas testemunhas serão terrivelmente desprezadas ao declararem o evangelho de Jesus Cristo às pessoas que são espiritualmente cegas, aquelas que passaram a desfrutar das trevas que são o mundo. Algumas pessoas ouvirão o evangelho que pregam, enquanto a maioria irá ignorá-los e odiá-los ainda mais por pregarem o evangelho. Todos aqueles que os rejeitarem e a sua mensagem enfrentarão a ira de Deus e serão tratados com o fogo que sai da boca das testemunhas para consumir os seus adversários. Este evento inexplicável ocorrerá sem dúvida porque o anticristo, o governante do mundo, se oporá ferozmente a qualquer um que adore o único e verdadeiro Deus vivo. Como resultado, o anticristo fará todos os esforços para atacar essas duas testemunhas. Esses homens de Deus também terão a capacidade sobrenatural de fechar o céu, evitando a chuva durante o seu mandato profético, semelhante às ações de Elias contra o rei Acabe e a rainha Jezabel.
Eles também terão autoridade para transformar rios e oceanos em sangue e lançar várias pragas sobre a terra a seu critério. Dessa forma, estas duas testemunhas afirmarão a sua autoridade globalmente, intocável devido ao poder esmagador de Deus sobre elas. Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 ao 10, nos conta o final interessante dessas duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. A Bíblia diz que depois disso, as pessoas ouvirão uma voz alta do céu dizendo: "Subam aqui." As duas testemunhas subirão ao céu numa nuvem enquanto seus inimigos observam. Naquela mesma hora, ocorrerá um forte terremoto e 1/10 da cidade entrará em colapso. 7.000 pessoas morrerão no terremoto, e os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. A próxima profecia na lista desses acontecimentos é a Batalha do Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16: "Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha." Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha será a maior guerra da história da humanidade. A Batalha do Armagedon ocorrerá no final da tribulação. Todos os governantes da Terra serão unidos pelo Anticristo, reunindo as suas forças para um ataque em grande escala a Jerusalém e ao povo de Deus. Depois disso, Jesus Cristo e os exércitos celestiais retornarão à Terra para vencer os poderes do mal e enviar o falso profeta e o Anticristo para o lago de fogo. Depois disso, Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá seu reino na Terra por 1000 anos. Acredita-se comumente que o Armagedon resultará na destruição do nosso planeta. No entanto, de acordo com a Bíblia, a Terra servirá como morada eterna para aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos. A quinta dessas ocorrências é o arrebatamento. O arrebatamento, segundo a Bíblia, é para todos os que creem em Cristo. Será um evento glorioso. Todos os cristãos verdadeiros serão transportados para o céu repentinamente e nossos corpos físicos serão transformados num piscar de olhos em corpos glorificados. Todo cristão verdadeiro que estiver vivo na ocorrência deste grande evento não morrerá, mas será transformado para ser como Jesus Cristo. Que experiência será este dia para os que creem? Há quem acredite que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação. Apesar destas incertezas sobre quando o arrebatamento ocorrerá, uma coisa é certa e constante. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24 que o arrebatamento de fato ocorrerá. Vendo todas essas ocorrências terríveis que aconteceram ou ainda vão acontecer de acordo com a escatologia bíblica, agora vamos mergulhar na profecia mais aterrorizante. Você está pronto? A profecia que mais teme em nossos corações se cumprirá quando os anjos de Deus soarem suas 7 trombetas durante o Apocalipse. A primeira trombeta sinaliza uma chuva de sangue ardente sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e de toda a vegetação da terra. A segunda trombeta traz uma enorme montanha em chamas para o mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de navios.
Na terceira explosão, uma estrela massiva conhecida como absinto cairá do céu para contaminar todas as fontes de água, causando inúmeras mortes. Na quarta explosão, a luz diminui, criando escuridão cobrindo o sol, a lua e as estrelas. O quinto anúncio abre um abismo onde emergem gafanhotos, atormentando quem não tem proteção sob o selo de Deus na testa. Isso também é chamado do primeiro ai. A sexta explosão apresentará 4 anjos demoníacos perto do rio Eufrates, unindo forças com Satanás para liberar exércitos, levando milhões de cavaleiros a causar sérios estragos, matando humanos impiedosamente. João, o apóstolo amado, descreve esse temido exército como composto por 200 milhões de soldados vestidos com couraças vermelhas, azuis escuras e amarelas, com cabeças de cavalo em forma de leão que emitem fogo, fumaça e enxofre pela boca. 1/3 da humanidade será morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estará em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas serão como cobras, tendo cabeças para infligir ferimentos. O resto da humanidade, que não for morto por essas pragas, ainda não se arrependerá dos seus maus caminhos. Eles continuarão a adorar ídolos de ouro, prata e latão, pedra e madeira que não podem ver, ouvir ou andar. Eles recusarão a se arrepender dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais ou roubos. Meu amigo e minha amiga, quero que saiba que esses eventos apocalípticos transcendem a imaginação humana. Tenha certeza de que a Bíblia não nos engana nem nos desencaminha. Mesmo que isso possa te aterrorizar neste momento, já existe uma provisão para evitar esta profecia terrível sobre o fim dos tempos na sua vida, se você aceitar Jesus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso quer dizer que se você escolher entregar seu coração a Deus hoje, Jesus preservará você eternamente. Ele irá te proteger das provações e te conduzir a um novo reino pacífico, livre de dor, lágrimas, medos e incertezas. Você não terá preocupações desnecessárias sobre os eventos do fim dos tempos. Jesus está chamando você hoje para vir a Ele, e Ele lhe dará descanso.